Oi, gente, aqui é a professora Loredana Moura e hoje nós vamos aprender a distribuição eletrônica dos elementos. Vamos lá? Então, nós vimos que um átomo tem um núcleo, onde estão prótons e nêutrons, e tem também uma eletrosfera. Aqui a gente vai estudar a eletrosfera. O que a gente vai distribuir são os elétrons. Nós vimos no modelo de Bohr que na eletrosfera tem camadas ou níveis de energia que são, dependendo do elemento, pode ser 1 no mínimo até 7 no máximo, qualquer valor nesse intervalo. E agora eu estou informando para vocês que também eu tenho subníveis de energia, que são 4. É o S, o P, o D e o F. Como é que eu memorizo isso? É a sopa de feijão. Para cada nívelzinho de energia ali, cada camada, você tem um número máximo de elétrons dentro delas. Na camada K, só cabe 2 elétrons. Na L, cabe 8. Na M, cabe 18 elétrons. Na N e na O, a gente pode comportar até 32 elétrons. Na camada P, cabe só 18 e na Q, cabe 8 elétrons. Tá bom? E nos subníveis também tem um número máximo de elétrons. No subnível S, cabe 2. E para os demais, vai aumentando de 4 em 4. Então, 2 mais 4 no subnível P, cabe 6. 6 mais 4 no subnível D, cabe 10. E 10 mais 4 no subnível F, cabe 14 elétrons. Ok? Bom, aqui nós vamos começar a montar o nosso diagrama para poder fazer distribuição eletrônica. A gente sabe que as camadas de K até Q, elas podem ser numeradas de 1 a 7. Então, a camada K é a camada 1. Cabe só 2 elétrons. Por isso, ela só tem o subnível S, porque o S sozinho já basta para enchê-la. Na camada L, que é a camada 2, cabe 8 elétrons. Então, você precisa do subnível S e do subnível P, porque aí 6 mais 2 dá 8 e ela fica cheia. Na camada M, cabem até 18 elétrons. Então, você tem 2 elétrons do S, 6 do P e 10 do D, dando um total de 18. O N e o O, que são as camadas 4 e 5, elas comportam até 32 elétrons. Então, elas podem ter todos os subníveis, o S, o P, o D e o F, que aí no total, somando, dá 14 mais 10 dá 24, mais 6 dá 30, mais 2 dá 32, e aí ela fica cheia. Lá na camada P, que é a camada 6, tem o mesmo número da M, tem 18, então comporta o subnível S, o subnível P e o subnível D. E na camada 7, que é a camada Q, a gente tem 8 elétrons, portanto, você vai ter S e P como subníveis. Aí você pode me perguntar, professora, eu não estou entendendo esse negócio de nível e subnível. Pessoal, pensem na sua bolsa, na sua mochila. Você tem a bolsa maior e você tem algumas bolsas menores dentro dela. Algumas pessoas, né? Não é todo mundo que tem assim. Mas eu posso falar por mim. Dentro da minha bolsa grande, da minha camada, eu tenho bolsas menores. Uma bolsa menor tem minhas canetas. Em outra bolsa menor, eu tenho meus pincéis. Em outra bolsa menor, eu tenho algumas moedas. Em outra bolsa menor, eu posso carregar, por exemplo, maquiagem. Vamos dizer. Então, essas bolsas menores são subníveis e a bolsa grande é a camada, tá certo? No próximo slide, eu vou escrever para vocês o jeito de fazer a leitura e de representar esse diagrama, que é chamado de diagrama de Linus-Pauling. Esse diagrama, ele representa a distribuição dos elementos na ordem de energia, ordem crescente, ok? Então, prestem bastante atenção como é que eu faço o desenho e como é que eu faço a leitura, ok? Bora lá! Então, pessoal, ó, aí o diagrama está aqui montado de acordo com o que a gente viu no slide anterior e agora a gente vai fazer a leitura. Como é que é feita essa leitura?
sempre em diagonais. Olha só, primeira diagonal vai contemplar só esse subnível aqui, 1S2. Depois, você sobe e vai para a segunda diagonal, 2S2. Sobe. Terceira diagonal é o 2P6 e o 3S2. Sempre o de cima primeiro e o de baixo por último. Aí sobe novamente, continua a leitura. 3P6, 4S2. Sobe novamente. 3D10, 4P6, 5S2. Sobe de novo. 4D10, 5P6 e 6S2. Sobe mais uma vez. 4F14, 5D10, 6P6 e 7S2. E por último, 5F14, 6D10 e 7P6. Pronto, a distribuição é essa, é nesse sentido e nessa ordem. Sempre o primeiro a ser distribuído é o 1S2 e você irá distribuir até aquele subnível que vai completar o número de elétrons que a questão está lhe pedindo. No próximo slide vou explicar isso melhor, tá bom? Bom, após nós fazermos esse desenho, essa leitura, sempre tenham consciência que essas camadas, elas não vão ser todas utilizadas. Esses subníveis, eles não vão aparecer todos. A gente vai usar dependendo do número de elétrons que o elemento tiver. Vamos ver aqui uns exemplos, ó. O elemento H1 só tem um elétron. Então, como é que eu vou distribuir esse um elétron dele? Eu falei no slide anterior. Sempre tem que começar com um S. Mas se eu colocar um S2, dá certo? Porque ele só tem um. Então, eu coloco só um S1. Pronto, a distribuição do H1 é essa. Olha o exemplo 2. N7. Gente, o N tem 7 elétrons, então eu vou distribuir da seguinte forma. Começo pela primeira diagonal, 1S2, aí eu distribuí 2 elétrons. Depois vou na segunda diagonal, 2S2, eu distribuí mais 2 elétrons. 2 mais 2, eu tenho 4. Na última, eu vou na terceira diagonal, 2P. Só que se eu colocar 2P6, eu já tenho 4, mais 6 daria 10. Extrapolaria o número que eu preciso, que é 7. Mas eu falei para vocês, o último subnível, a última camada, ela pode ter menos do que o número máximo de elétrons. Você sempre tem que arredondar para o valor que você precisa que dê a soma desses elétrons. Mas isso é só na última. Por isso que no lugar de 2P6, você tem que colocar 2P3. Sacaram? Bora fazer mais um. Agora o Cl17. Como é que eu faço? Começo com 1S2. 2S2. Vou na terceira diagonal, 2P6 e 3S2. Se eu somar do 1S tem 2, do 2S tem mais 2, dá 4, do 2P tem 6, dá 10, e do 3S tem 2, dá 12. O Cl tem 17, 12 para 17 só faltam 5. O próximo subnível que eu tenho que distribuir é o 3P6, mas eu vou colocar só 3P5, porque eu só preciso de mais 5 para completar 17 elétrons, tá bom? Vamos fazer um exercício disso para ver se fica melhor ainda de vocês entenderem. Bora lá. Faça a distribuição eletrônica dos elementos. Aqui você tem a tabelinha. Gente, não se preocupem. Vocês vão ter essa tabela na hora de fazer sua avaliação. Eu vou colocar na avaliação de vocês. Nós, né, eu e a professora Fábia, vamos colocar essa tabelinha. Então, vocês só têm que se preocupar em saber ler a tabela, tá bom? Na ordem que estão as setinhas, sempre de cima para baixo em diagonais. Vamos distribuir o elemento He. Ele só tem 2 elétrons, então ele fica distribuído só com 1S2. Só isso. Segundo aqui, o C6. Aí eu começo, primeira diagonal, 1S2. Segunda diagonal, 2S2. Terceira diagonal, eu começo lá em cima com 2P.
mas eu só quero distribuir 6. Eu já distribuí 1S, 2, 2S, 2. Eu já distribuí 4. Então, para 6 só falta mais 2. Então, fica 2P, 2 e o carbono fica distribuído. Vamos fazer o O. Mesma coisa, ó, 1S2, 2S2. Mas no 2P, vão ficar quantos? Se eu já distribuir 2 mais 2, já distribuí 4 elétrons. Para 8, eu preciso de mais 4. Então, vai terminar em 2P4. Ok? Só isso. Aqui, P15, olha aí, está aumentando o número. Vamos lá. 1S2, 2S2, deu 4. 2P6, deu 10. 3S2, deu 12. 12 para 15, faltam 3. Então, depois do 3S2, você tem o 3P, que fica 3P3. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um beijão. Tchau, tchau.